Eu quero nessa manhã te fazer uma pergunta para que você tenha uma base de raciocínio lógico e inteligente da sua vida. Você reconhece os propósitos que Deus tem na sua vida? E de que forma você tem se comportado para que Deus venha executar com excelência tudo quanto Ele tem na sua vida, na sua existência, no seu ministério? Porque isso fará toda a diferença. Eu não sei o quanto de valia ou ênfase você tem dado de credibilidade para com o que Deus tem falado com você. Mas nesse momento Deus ele vai falar no teu coração. Ainda que você não aceite, ainda que você não tenha uma fé que tenha produzido resultados até hoje, mas saiba que eu acredito na sua vitória, como eu acredito na minha vitória. Porque Deus ainda cumpre propósitos. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e produz resultados. Ainda que alguns de nós vivamos muitas das vezes de maneira desproposital, desprovido de um propósito, de um foco, de uma determinação, de um alvo, de um objetivo. Mas o que Deus fala pela palavra, Ele cumpre, porque Deus é um Deus de propósito. Eu te pergunto, quais são os propósitos de Deus para a sua vida? E de que forma você tem se comportado para com os propósitos que você sabe que Deus tem para executar na sua vida? Abra, se for possível. Eu acredito que ainda que você esteja num ambiente que não esteja com a sua Bíblia, você pode acessar no celular. Abra aí a Bíblia em nome de Jesus para que nós possamos meditar alguns minutos. E dependendo do temor que você entender essa palavra e aplicar na sua vida, fará toda a diferença. Eu quero sua atenção neste momento. Abra a sua Bíblia no livro que leva o nome do profeta Isaías, capítulo 6, verso de número 5, que diz assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Aqui esse texto ele vem nos demonstrando biblicamente, de maneira clara, é o comissionamento da parte de Deus na vida de um homem chamado Isaías, profeta messiânico que profetizou acerca da vinda do Messias. E nesse momento aqui do cenário bíblico, não era um cenário muito bom, porque o texto no início vai dizendo assim, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a Bíblia é um livro de interpretações e de revelações, não propriamente aquilo que se está escrito, para que aqueles que se julgam entendidos e sábios não entendam aquilo que realmente estão lendo e está diante dos seus olhos. Mas aqui nos demonstra o comissionamento de Deus na vida do homem chamado Isaías. E toda vez que Deus ele revela algo, ele dá uma visão, ele chama para um particular, é porque Deus ele tem um propósito a executar excelente diante daquilo que ele está revelando. E diante da visão que Isaías teve, ele reconheceu e disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou o quê? Um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então aqui nós enxergamos claramente a intenção de Deus de dar aquela visão para Isaías, era extrair de Isaías verdadeiramente o reconhecimento de quem ele era. Porque aquilo que é para Deus fazer, ele vai fazer com excelência. Mas Deus ele não vai fazer o quê? Aquilo que é para você fazer. Então, diante daquela visão, diante daquela comunicação espiritual, Isaías ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas por que Isaías reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo
puros lábios. Porque na sequência diz, porque os meus olhos viram o Senhor. Então, todas as vezes que nós temos uma experiência com Deus, nós enxergamos os motivos pelo qual está fazendo nós perecermos. O motivo pelo qual não enxergar os resultados vindo no horizonte da nossa existência. Então aqui eu queria grifar esse texto. O comissionamento de Deus na vida de Isaías deu certo por quê? Porque houve uma palavrinha que veio de Isaías, não veio de Deus. O reconhecimento. Quando é que Deus começa a trabalhar em uma determinada área na vida de uma pessoa? Quando existe reconhecimento. Então Isaías aqui, ele tomou uma atitude que muitas das vezes falta na tua vida, falta na minha vida. Que é de reconhecer. Quando ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, ele estava dizendo, está saindo da minha boca, dos meus lábios, aquilo que está vindo do meu coração que não está agradando aquele que eu estou vendo. Louvado seja Deus. Então Deus, ele continua investindo. Deus, ele continua trabalhando na vida de quem? Daqueles que reconhecem uma injustiça, uma ilegalidade, uma mancha no caráter, um comportamento reprovado, uma ação que não é boa, uma reação que não era a que Deus queria. Então, nós vivemos diante de transformações. Tiramos um conceito e aplicamos algo que Deus ele nos ensina pela sua poderosa palavra. O rei Uzias, ele começou muito bem o seu reinado, mas ele não terminou muito bem. Ele terminou mal, ele terminou leproso. Porém, aquilo que Deus faz, sempre Deus vai estar levantando alguém. Nesse momento aqui era um comissionamento de Deus. Uma experiência que Deus ele chamou, louvado seja Deus, Isaías para esse compromisso dessa visão. Então tudo quanto Deus revela para mim e para você, não é para você dizer, olha, Deus me revelou. Não. Por mais alto gabaritado que uma pessoa seja, mais qualificado seja, mais entendido, tenha mais sabedoria, entendimento, não é equiparado à glória de Deus, à revelação de Deus. O que nessa manhã você precisa reconhecer como Isaías reconheceu? Porque naquela experiência ali que Deus deu para Isaías, naquela visão, teve uma comunicação da parte de Deus e da parte dele. Então ele reconheceu, ai de mim. Por que ele reconheceu? Porque os olhos dele viram o Senhor. Então você tem que entender e reconhecer que nessa manhã é Deus que fala com você. Eu só sou um instrumento, um vaso de Deus na terra, para te dizer nessa manhã, reconheça onde você está errando. Reconheça onde você está falhando. Tem uma mancha nos teus comportamentos que está denegrindo a tua conduta de comportamento, o teu caráter. Você que age com duplo sentido, você que age de maneira capciosa, de maneira sagaz, não é para agir assim. Quais são as tuas intenções para com os propósitos que Deus tem na sua vida? Então reconheça nessa manhã que você é um pecador. Ai de mim, Isaías diz. Aí depois dessa comunicação, da visão que Isaías teve, está no contexto, no subtexto, depois você lê. Depois, diante daquela visão que Deus deu a ele, e ele reconheceu quem ele era, um pecador. E ele ia perecer, porque os olhos dele viram o Senhor. Aí o Senhor foi e perguntou no verso de número 8, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, Deus ele não comissiona o que ele quer, um desígnio, um chamado na vida de alguém, por obrigação, ou por fardo, ou por algo que a pessoa não consiga executar com excelência. Ou glória. Deus, ele ensina antes, ele revela antes os caminhos. Deus está dizendo para você nessa manhã, eu vou executar com excelência na tua vida os meus propósitos,
Mas você tem que se colocar na posição e tem que reconhecer que você não é, mas eu sou. Você não é, mas Deus é. Você não é, mas Deus pode. Você não faz, mas Deus faz. É Deus que dá capacidade, igreja. Meus irmãos, receba essa palavra nessa manhã. Seja um ser humano melhor, um patrão melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um ser humano melhor, um irmão melhor, um tio melhor, uma tia melhor, um parentesco melhor do teu irmão. Reconheça. É aí que Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa e começa a agir com um processo de uma metamorfose, de uma mudança, de uma transformação, de uma purificação. Tira aquilo que está desabonando a conduta da pessoa e coloca uma aplicação da palavra dele com excelência. E Deus vai ser glorificado. Receba essa palavra. O mais fácil é apontar. Olha, é julgar, é punir, é criticar, é desabonar a conduta. Mas o mais difícil é olhar para a Bíblia como um espelho para si próprio. Quem foi Isaías? Um homem muitíssimo usado por Deus. É isso que Deus quer para a sua vida. Receba essa palavra, eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Eterno Deus e maravilhoso Pai, eu te agradeço por essa palavra que vem de encontro à minha alma, ao meu coração. Ministra a tua vontade na vida desse homem, dessa mulher que vai ouvir esse vídeo, vai visualizar. E que essa palavra venha entrar no coração dele, no coração dela, para que haja uma mudança, uma transformação, uma metamorfose, uma libertação de conceitos reprovados diante de ti. Assim eu te peço, te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Faça um comentário desse vídeo, você que viu até o final. Na verdade, quer saber? Às vezes nós perdemos tanto tempo olhando algo, visualizando na internet, coisas que não edificam. Mas esse vídeo é da palavra de Deus, alimentando almas sedentas que estão gemendo e chorando e sofrendo por conta de não ser nutridos pela palavra de Deus. Se alimente dessa palavra, porque o homem pode falhar contigo, o teu líder pode falhar contigo, mas o Deus da Bíblia jamais vai falhar com você e deixar de cumprir a palavra dele. Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre.